Você deve ter notado que a pressão para reduzir a emissão de gases tem aumentado no mundo inteiro. Mas as empresas ainda não sabem muito bem como medir e como prever as suas próprias emissões. Como os dados e a tecnologia podem ajudar a gente a transformar informações e dados em decisões estratégicas? Eu sou a Karina Francisco e esse é o primeiro episódio da terceira temporada de Let's Talk, o videocast da FGV AESP. Vem com a gente! E para o nosso tema de hoje, eu recebo aqui o Alexandre Kellerman, que é fundador da Mangtech e mestre aqui pelo nosso mestrado profissional em gestão para competitividade dentro da linha de sustentabilidade. O trabalho aplicado que o Alexandre fez durante o mestrado ganhou, inclusive, uma menção honrosa e também o melhor trabalho do ano dentro do programa. E ele investigou justamente como os dados e a inteligência artificial podem ajudar as nossas empresas brasileiras a prever a sua emissão de gases de efeito estufa. Então, obrigada, Alexandre, por ter vindo aqui hoje conversar com a gente. Parabéns pelo seu prêmio. Obrigado, muito obrigado. Eu queria até, antes da gente falar sobre o tema, entender um pouquinho a sua trajetória pessoal e profissional, né? Que você veio da área de finanças e aí migrou para tecnologia e sustentabilidade de uma forma integrada, né? Criou a Mangtech. Como que foi esse processo para você? O que vocês fazem hoje na startup? Legal, esse é um excelente ponto que todo mundo me pergunta, inclusive, né? Como você foi de finanças para sustentabilidade? E esse é o ponto, as pessoas não entendem que os temas eles são completamente ligados, porque quando a gente fala de sustentabilidade ou de ESG, que também é bastante conhecido no mundo corporativo, a gente está falando também de gestão de risco, né? Então, quando a gente olha para uma questão climática, quando a gente olha para uma questão de pessoas, quando a gente olha para um tema conectado à biodiversidade, a gente também está olhando para o risco que essa empresa está correndo e para o impacto que ela tem no planeta e se esse impacto também não gera um risco. Então, e esse é o foco da Mangtech. O que nós criamos foi uma tecnologia que simplifica a vida dos nossos clientes quando a gente fala de obrigações ESG e gestão de risco. Então, de um lado, nós temos uma consultoria com especialistas em temas conectados a risco e a ESG, e do outro lado, nós temos a plataforma que faz a compilação dos dados, os cálculos, e com isso aumenta a governança, né? Então, para mim foi uma transição natural. Como você bem disse, eu comecei em finanças, eu comecei em relações com investidores, migrei para o departamento de FP&A, que é o departamento de controladoria. E quando eu comecei a assumir uma área de ESG dentro da empresa, eu percebi como é difícil levantar os dados, como é difícil entender o que está acontecendo e como é difícil até trazer para o management o pensamento de que o risco ele é muito maior do que a receita. Até acho que essa é uma das dificuldades que as empresas enfrentam, né? A partir do momento que elas colocam muitas metas ambiciosas, né, em relação à descarbonização, em relação à net zero, elas devem enfrentar alguns problemas. O que você vê que elas enfrentam assim de cara? O que é o primeiro obstáculo? O primeiro obstáculo é a própria meta em si, né? Porque o que a gente tem são metas vazias que, às vezes, um CEO coloca para outro CEO do futuro, né? Porque é uma meta para 2050, então aquele CEO sabe que provavelmente ele não vai estar lá, ou pelo menos não vai estar naquela cadeira, ele vai estar numa cadeira de conselheiro. Então, a meta, ela é colocada sem nenhuma base. Ela é colocada, como se fala muito quando a gente vai para o lado acadêmico, ela é colocada sem metodologia científica. Então, é simplesmente, vamos ser em tal ano porque fica bonito. Só que do outro lado, o que a gente tem visto é que colocar essa meta tem se tornado um risco. Por quê? Porque o consumidor e a própria cadeia de valor, ela começa a cobrar e em algum momento você vai ter o legislador que vai atrás de você e vai te falar, olha, você colocou aquilo, mas aquilo você não vai conseguir cumprir ou você não tem indícios que você tem esse caminho para cumprir. E cada vez isso está ficando mais forte, né? ESG está deixando de ser algo voluntário para ser algo obrigatório, né? A gente tem várias, hoje, regulações que estão começando, inclusive no Brasil, que mostram essa tendência. Uhum. E qual que é a realidade que a gente tem mesmo, então, hoje? Você conseguiu analisar vários dados, né, de empresas brasileiras, esse mestrado. Qual que é a realidade de emissão das empresas hoje aqui no Brasil? É uma pergunta muito legal, até porque, eu não sei se você sabe, o Registro Público de Emissões, no Brasil, o Programa Brasileiro de GHG, ele fica dentro da GV.
dentro do GVCS. Então, eu acabei usando muitos dados da própria GV para fazer a minha pesquisa. E o que a gente vê, na verdade, na grande maioria das empresas, é um reporte pelo reporte, né? Então, por que você reporta emissões de gás de efeito estufa? Porque eu reporto, porque eu acho importante, mas o que você faz com isso? Então, o que a gente vê, na verdade, é uma tendência contrária da expectativa. A expectativa é, a partir de dados que eu tenho, eu consigo trabalhar a descarbonização. E o outro lado, o que você enxerga, na verdade, é o contrário. Com os dados que eu tenho, eu só reporto, apago, e no ano seguinte eu reporto novamente, e eu tenho o quê? Eu tenho uma emissão maior, principalmente porque a empresa cresceu, né? Então, naturalmente, a emissão cresce também. Então, o reporte é feito, né? E a gente vê todo ano mais empresas reportando, e isso já é maravilhoso, principalmente para quem pesquisa isso, mas você não vê tanto uma ação quando não tem algo forçando a empresa a fazer. Isso se encaixa no greenwashing? Não, porque greenwashing, na verdade, eu acho que até é muito leviano a gente ficar chamando as coisas de greenwashing, porque não existe nenhuma empresa que eu conheço que reporta com alguma maldade. Na verdade, ela está buscando reportar aquilo que ela faz de bom, né? Ela está buscando reportar aquilo que disseram para ela reportar. Olha, me disseram para reportar gás de efeito estufa uma vez por ano. Mas em nenhum lugar disse que eu também deveria reduzir. E a empresa ela tem outras preocupações, né? Ela tem que vender, ela tem que manter os funcionários, tem que pagar a folha. E aqui o que a gente está falando é algo a mais, paralelo ao negócio. Então, o greenwashing normalmente é você fazer uma afirmação para o mercado, né, em que aquilo é 100% marketing, né, e que normalmente não é a realidade, como essas metas de net zero que você disse. Isso é um greenwashing. Por quê? Porque não tem uma intenção real de redução. O que você tem, na verdade, meu departamento de marketing disse que é legal eu falar isso. Tá? E aí, pobre área de sustentabilidade, ou área de ESG, ou área de compliance, ou o próprio jurídico, que depois tem que lidar com as consequências dessa afirmação. Bacana, é bom separar tudo. E aí, no seu estudo, você conseguiu usar modelo de linguagem de máquina, né? Para conseguir prever um pouco dessas emissões, né, com mais precisão. Como que você acha que a tecnologia ela vai ajudar a empresa a realmente entender o impacto ambiental que ela tem? É legal porque, no final, eu sou um pouco uma ovelha negra na sustentabilidade, né? Porque na minha turma, por exemplo, eu fui a única pesquisa quant, né, de todos os meus colegas, né? E enquanto eles diziam que eu estava escolhendo o caminho mais difícil, eu estava falando para eles que, na verdade, eu estava escolhendo o caminho mais fácil. Porque quando você faz um trabalho quali, você tem, na verdade, toda uma análise que você tem que fazer em cima de inferências, em cima de metodologias, e você tem que construir uma narrativa muito boa para dizer que você está contribuindo. E quando você está falando de quant, a partir do momento que que você fez uma conta e você teve o resultado, não tem o que você refutar, a não ser dizer que eu fiz a conta errada, né? E aí, respondendo então a sua pergunta, o uso da inteligência artificial e da linguagem de máquina, eles levam a gente em sustentabilidade para um outro patamar, que a gente tem muito dado. E cada empresa ela é diferente. Então, não é porque água impacta em uma empresa que impacta em outra, porque às vezes uma empresa usa muita água e ela precisa, e ela tem o próprio, por exemplo, ela faz o próprio tratamento de água. Outra, a única água que ela usa é da torneira do banheiro. Então, não dá para a gente universalizar. E qual é a vantagem de usar a máquina? A máquina, ela processa numa velocidade infinitamente maior que a nossa. Então, olhando para o meu trabalho, um dos modelos que eu utilizei demorou 3 dias para terminar o cálculo que eu propus. Só que se eu tivesse tentado fazer isso na mão, né, com uma calculadora, provavelmente eu demoraria 100 anos. Né? Por quê? Porque a máquina ela vai processar várias contas e na tentativa e erro ela vai voltar para mim com a melhor resposta. Né? Porque no final, quando a gente está usando equação,
e equações complexas, você tem que não só identificar qual é a melhor equação, mas também quais parâmetros de tudo que você colocou na equação faz sentido ou não. E aí, o que a máquina faz? Ela tira, ela põe, ela coloca em outro lugar, ela sobe, ela desce, faz negativo, faz positivo, até ela dizer, essa aqui é a melhor equação para você modelar para essa indústria, que foi o meu caso, que eu olhei para a indústria brasileira. E qual que é a vantagem maior de prever essas emissões? O que a gente pode fazer a partir disso? Então, vamos supor, a empresa conseguiu, né? Tá, os dados lá precisos, conseguiu prever. Que tomada de decisão estratégica ela toma a partir disso? É um bom ponto, né? Porque isso a gente tem que olhar para o que está acontecendo no Brasil, que é o mercado de carbono regulado, né? Que vai gerar um custo para as empresas, principalmente para aquelas que têm maior grau de emissão de gás de efeito estufa. Então, quando a gente pensa em planejamento, que é, né, também a minha vida passada em controladoria, em orçamento, não adianta você só trabalhar com dados passados, você tem que olhar, ok, para onde eu vou? E a partir desse planejamento, falar assim, olha, o que é melhor? Eu compensar isso e continuar, ou e isso é uma despesa, né? É algo que você gasta e gastou, né? Não vai te trazer nada de volta além da questão reputacional, além de você fazer o correto, mas eu não poderia pegar esse mesmo valor que eu acho que eu vou gastar com compensação e usar para inovação, e aí a partir dessa inovação eu reduzir minha emissão, e aí está a descarbonização. Então, a previsão, a ideia de prever é a ideia de, ok, a partir de todos os dados que eu tenho, que eu consigo parametrizar, que são endógenos e exógenos, né, de dentro e de fora, o que eu consigo chegar que isso aqui vai ser minha emissão lá na frente, isso aqui vai ser meu custo relacionado à minha emissão lá na frente. E, ok, se eu transferir esse valor para um investimento, será que eu consigo reduzir essa emissão? E aí sim, isso aqui vai me trazer um valor futuro além, né, da preservação, além da redução de emissão de gases. Você tem exemplos mais concretos para dar para a gente? Tenho, e exemplos, inclusive, de empresas conhecidas, né? Por exemplo, o Google. O Google, eu acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas que já está um pouco próxima da inteligência artificial, mesmo aquela que a gente usa no prompt, no ChatGPT, está aumentando muito o consumo de energia e o uso de água por conta do ar-condicionado e da refrigeração dos data centers. Cada vez mais tem data centers, cada vez mais refrigeração. Inclusive, se você for olhar mapas de calor ou mapas de consumo de energia, você já consegue identificar onde estão os data centers de algumas big techs. O que o Google fez? Ele usou esse tipo de informação para entender onde ele deveria investir. E acabou que eles investiram também no uso de inteligência artificial para reduzir o uso de ar-condicionado. Então, o que acontece? Dependendo da temperatura que você tem dentro do data center, o ar-condicionado ele aumenta ou ele diminui. E também a água que circula, ela circula com mais rapidez ou com menos velocidade. Então, isso, por exemplo, é legal de olhar. O que a gente tem no Brasil, e aí não é um exemplo específico, são vários, são de empresas que estão mudando a matriz energética, né? Então, muita empresa que depende de muita energia e já estão começando a olhar para investimento, por exemplo, em energia limpa. E isso também reduz a emissão, isso em muitos casos te traz benefício fiscal, né? Só que isso também é um trabalho de planejamento, isso também é um trabalho de orçamento, né? Porque se você colocar no papel, a energia limpa é mais cara. Mas se você for olhar o todo, aí você vê que ok, isso aqui é um investimento, isso aqui não é uma despesa. Em visão de longo prazo, né? Exatamente, por isso que a previsão é importante. Mas você citou uma empresa muito grande, existe um mito da sustentabilidade que essas coisas são só para empresas grandes. Tem como a empresa pequena também se preocupar, também conseguir prever e reduzir as emissões? Ou realmente é só para os grandes? Bom ponto. Tem. E o que acontece? É mais fácil. Só que o conhecimento não é tão simples, né? A gente não tem uma divulgação disso. Mas quanto menor a empresa, na verdade, é mais simples de você fazer o cálculo, porque são menos dados para você utilizar. E, de novo, sabendo a minha emissão, não quer dizer que eu preciso neutralizar do dia para a noite. Só significa que, ok, eu estou consciente e, dentro da minha tomada de decisão,
isso pode se tornar também um parâmetro, porque o que também tem um outro mito, que é eu sozinho não faço nada, né? E o problema é do governo e das grandes empresas. Mas se a gente olhar o Brasil, a maior parte da economia é das pequenas e médias e das microempresas, né? Eu mesmo, né? Sou uma pequena empresa e eu também emito, né? Eu emiti para vir para cá, eu vou emitir para voltar para o meu escritório, né? Meu escritório tem ar-condicionado. E talvez esse seja um trabalho até nosso, da academia, da GV e de pessoas que trabalham com clima, de trazer esse conhecimento, de trazer essa facilidade para o empresário menor, para que ele coloque isso também dentro da tomada de decisão dele. Porque aqui a gente está falando de uma coisa muito maior, que é o nosso futuro, né? E não é um futuro daqui a 20 anos. A gente está vendo eventos climáticos extremos, né, que estão impactando empresas, que estão impactando pessoas, e quem é mais impactado quando a gente tem um evento desses, é só ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul, ou o que está acontecendo na Amazônia, são os pequenos. Sim, legal. Você tem, assim, um passo a passo, a partir do momento que a pessoa tem os dados, para onde seguir, né? Pensando em pequenas empresas, ou até grandes também, tem algum protocolo de alguma forma? Tem. Existe o próprio Programa Brasileiro de GHG, existem empresas como a nossa, a gente trabalha com pequenas empresas e com microempresas também. Normalmente a gente trabalha com setores, né, até para fazer isso de uma forma mais organizada. Mas, no final, ainda o mercado talvez não esteja pronto. O passo a passo eu poderia dar aqui, mas ele não é tão simples, porque ele não está organizado. E o trabalho do microempreendedor é manter o negócio dele aberto. Óbvio que a gente quer que ele se preocupe também. E o seu consumidor, principalmente o seu consumidor desse microempreendedor, é uma outra empresa que está dentro de uma cadeia de uma empresa maior, cada vez isso se torna mais importante. Mas é uma boa provocação para a gente voltar para casa e provocar o mercado. Por onde começar? Por onde começar e como facilitar. E sim, com certeza. E todo esse processo, né, do mestrado, tudo que você viu, tanto, né, na sua empresa já há uns anos e aqui dentro, mudou a forma como você enxerga o papel das empresas, né, no impacto ambiental? Sim. Na verdade, mudou. O mestrado ele foi importantíssimo para mudar vários paradigmas que eu tinha. E um deles, que é muito interessante, é que a academia está muito à frente em conhecimento, e esse conhecimento ele não chega para a economia real, né? Tem uma distância. Então, porque ou você é acadêmico ou você está na economia real, né? Então, quando a gente olha para o mestrado profissional, né, e não só a linha de sustentabilidade, mas todas as linhas, você está vendo pessoas fechando esse gap. Por quê? Porque você pega o conhecimento científico, então muito da minha pesquisa foi aplicada na minha empresa, né? Muito da minha pesquisa foi aplicada nos meus clientes. E muito do que para a academia é muito óbvio ou é muito inicial, né? Quando você quer virar um pesquisador, a primeira coisa que você faz, para nós é uma novidade, né? Então, vou falar da metodologia científica, que é a matéria talvez mais odiada de todos os mestrandos e doutorandos e acadêmicos. Foi super importante para mim e é uma coisa que eu levo muito para os meus clientes e para a minha equipe, que é, se não tem dados, se a gente não consegue tomar decisão em cima de dados, então a gente está achando, então a gente está chutando. Esse negócio de meus cabelos brancos, né, é chute também. Então, acaba que você consegue, para mim fez muito sentido para entender o que vale a pena juntar dos dois mundos e até aprender a pesquisar, né, que é muito importante para o que a gente faz. E entender também os limites. Então, por exemplo, impacto ambiental, né, entender o que é o impacto ambiental e até onde a gente é leviano de falar, isso aqui é ruim ou isso aqui é bom, né? Porque, na verdade, a gente tem que olhar o todo, né? E isso é também algo que a gente vê no mestrado em sustentabilidade, que é a questão da complexidade. Então, tem muita coisa que eu trouxe para a vida real, que eu trouxe para o dia a dia com o mestrado. Legal, muito, muito bacana, né, ao panorama. E realmente, a gente tem dados de sobra, né? Estamos na era dos dados, Exato. Então como usar eles, né? A melhor forma de transformar um dado em uma informação real, né? Realmente ter um impacto. É isso.
É isso. Alexandre, obrigada. Acho que eu adorei nossa conversa. Ela foi ótima para realmente ajudar as empresas a ir um pouco atrás, pensar um pouco mais e tomar uma decisão bem mais responsável, né? E também sustentável. Então, agradeço. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Assim, eu fiquei muito feliz com a premiação, fiquei mais feliz de saber que ela gerou esse convite e continuo à disposição de vocês, da GV e de qualquer um que está nos assistindo para conversar. E uma pesquisa que teve um impacto real, né? Que é o que a gente sempre fala aqui, que está aí no mercado, está rolando e não ficou só nos papéis na academia, né? Isso também é muito importante. E aí também, quem quiser conhecer um pouco mais, né, do MPGC Sustentabilidade, pode ficar de olho no nosso site, chamar no nosso Admissions Office, que a gente está aqui para vocês, tá bom? Obrigada, até a próxima.